Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, que Jesus possa mais uma vez se fazer presente, que possamos aproveitar esses minutinhos do nosso tempo, para juntos refletirmos mais um pouquinho dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, meus irmãos. E para iniciar a nossa reunião de hoje, vamos convidar a nossa irmã Dona Lourdes para fazer a leitura da mensagem e em seguida o Aparecido fará a prece inicial. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. A leitura do livro Vigiai e Orai. O título é Não são capazes. Não são capazes. Existem pessoas que não são capazes de sacrificar-se por ninguém. Não são capazes de deixar ir a uma festa para atender um amigo. Não são capazes de renunciar a algumas horas de sono para prestar um favor. Não são capazes de rever uma posição para cederem certas regalias, repartindo privilégios. Não são capazes de considerar o outro como uma extensão deles mesmos. Chamam o próximo de irmão, mas o tratam como a um estranho. Essas pessoas, quando a necessidade lhes bate à porta, são as primeiras a se valerem da generosidade alheia. Transvestem-se de humildade, mas se rebelam quando não são atendidas de imediato. Esperam dos outros o que nunca deram a ninguém. Não são capazes, é o título. O livro é Vigiai e Orai. O autor é o Espírito Irmão José e o médium é o Carlos Bacelli. Não são capazes. Boa noite. Fiquem com Deus. Então nós convidamos o Aparecido para fazer a prece inicial. Boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver e que possamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos e buscar trazê-lo para a nossa tela mental
Agradecer primeiramente, Jesus, pelas benesses que nos são concedidas em nossas vidas. Agradecer por mais esse dia em sua jornada. Agradecer pela vida, pela saúde e pelo equilíbrio que temos. Agradecer, Jesus, por aqui estarmos reunidos em seu nome. E pequenos que somos ainda, ó Mestre, queremos pedir a Ti e aos benfeitores espirituais que uma vez mais aqui estejam a nos envolver, a nos intuir. Em especial, Senhor, ao nosso irmão que irá nos falar na noite de hoje. Que ele possa trazer com clareza e simplicidade os ensinamentos que ele preparou do seu Evangelho. Pedimos pelas crianças aqui ao lado, pelas evangelizadoras, Senhor, que possam plantar a sementinha do amor no coração de cada uma delas que ali estão, encarnadas e desencarnadas. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado por tudo que tem nos concedido, Senhor. E em seu nome, nós iniciamos as atividades. E que assim seja. Então nós agradecemos, Dona Lourdes, Senhor Aparecido, pela contribuição. E nós passamos a palavra para o doutor Onofre, que irá falar para nós o tema Dar-se-á aquele que tem. Tema do capítulo 18. É contigo, doutor Onofre. Estimadas irmãs, estimados irmãos, que a paz, os ensinos do Mestre Jesus encontrem pouso, morada em nossos corações. E aí, em nossos corações, permaneçam como farol a guiar, a iluminar os nossos caminhos evolutivos. Conforme o Tony já nos informou, estamos vendo o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Muitos chamados, poucos os escolhidos. Especificamente hoje, vamos ver uma mensagem que Allan Kardec colocou sob esse título aqui de Instrução dos Espíritos. Em todo o capítulo, Allan Kardec coloca no final de cada capítulo algumas mensagens de espíritos evoluídos, desencarnados. E aqui nós vamos ver hoje uma dessas mensagens. E Allan Kardec coloca como título dessa mensagem: Dar-se-á aquele que tem. Essa mensagem está nos itens de 13 a 15 desse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só para relembrar os irmãos, nós estamos estudando aqui esse capítulo 18 há algum tempo já, e a nossa irmã Janaína começou o estudo desse capítulo 18 falando da parábola do festim de núpcias. Depois, o nosso irmão Randos falou sobre a porta estreita. Tudo desse capítulo 18.
Depois, nosso irmão Túlio falou sobre nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Apenas entrará aquele que fizer a vontade do Pai que está nos céus. Por último, nossa irmã Árila falou sobre esse tema, ó, muito se pedirá àquele que muito recebeu. E hoje, então, na sequência, veremos os itens 13 a 15. Conforme vimos, Allan Kardec dá o título da mensagem de um espírito superior. Dá esse título, dar-se-á aquele que tem. Então, só para a gente lembrar. Allan Kardec começa esse item 13, colocando uma passagem evangélica de Mateus. Então diz essa passagem: aproximando-se dele é Jesus, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Então, é importante relembrarmos aqui, meus irmãos, que essa passagem aqui de Mateus, ela está logo na sequência daquela outra passagem em que Jesus fala da parábola dos talentos. Não vamos aqui falar dessa parábola dos talentos, ela já foi comentada antes, mas é aquela, só para a gente relembrar, em que um senhor vai viajar, uma viagem longa, chama alguns servos e distribui determinadas quantias para um, para outro, para outro. Lembram disso? Ele viaja, quando volta, vai tomar conta. O que mais recebeu tinha dobrado o que recebeu. O do meio, que recebeu ali no meio, também tinha dobrado o valor. E o que recebeu menos, devolveu para o Senhor o mesmo que recebeu, a mesma quantia que recebeu. Fala para Jesus que sabia que... Para Jesus não, fala para o Senhor dele que sabia que o Senhor era muito bravo e tal. Ele ficou com medo de perder o dinheiro, enterrou e esperou o Senhor voltar e devolveu o dinheiro. E o Senhor então diz para eles, eu estou falando isso aqui bem por cima, tá, meus irmãos? E o Senhor falou para ele: mau servo, você sabia que eu sou exigente, que eu cobro, você devia ter colocado esse dinheiro, esse talento para produzir. E fala para os outros servos: pega o recurso que deu para ele e dá para aquele que recebeu mais, tinha recebido 10 talentos. Na sequência dessa parábola dos talentos, vem essa aqui de hoje, em que Mateus coloca para nós. Então, de novo, aproximando-se de Jesus, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Então, Mateus pergunta para Jesus: por que o Senhor usa parábolas na hora de transmitir os ensinos do Senhor? Os irmãos sabem, né, que parábola é, às vezes, uma espécie de pequena história, às vezes uma metáfora, uma espécie de comparação com algum fato, alguma imagem da natureza, da vida. Isso é
parábola. Por exemplo, a vida, quando eu falo assim, a vida é uma montanha russa, é uma comparação, né, que a gente está fazendo. Quando diz, por exemplo, seu coração é de pedra, é uma comparação, é uma imagem que está sendo criada, né? Certo? Isso é uma metáfora, é uma espécie de parábola. Também há o significado de que a parábola se trata de uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou analogia. E Jesus, de fato, utilizava muito mesmo, muitos ensinos, a maioria dos ensinos dele, ele usava esse recurso de linguagem, de fazer comparação, criar imagens na mente das pessoas, as pessoas poderem compreender. Mas, então, está aí a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Por que o Senhor fala por parábolas? Por exemplo, essa dos talentos, Jesus cria uma história. Certo? É uma parábola. Mas então eles perguntam para Jesus, por que o Senhor usa parábola? Respondendo, o que Jesus disse? É porque a vós outros, os discípulos, a vós outros, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles, os demais, isso não foi dado. Por quê? Aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Lembra do servo dos talentos, que enterrou os talentos? E o servo, e o Senhor chega, pega os talentos dele e dá para aquele que recebeu mais. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, é uma profecia antiga, que já existia, vinha desde Isaías, já existia na época de Jesus, e os discípulos conheciam. Neles se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Então, irmãs e irmãos, a gente vê que Jesus fala que ele usa de parábolas porque os discípulos vão entender o que ele está falando, mesmo ele usando de parábolas, né? E porque os discípulos já tinham uma base para entender as parábolas, porque aquele que já tem, mais se lhe dará. Eles já tinham uma base. E aquele que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Quer dizer, aquele que não tem base vai ouvir esses ensinamentos, não vai dar importância a eles, porque falta base, porque falta condição. Mas vamos esclarecer isso melhor já com o que o Espírito vai nos falar na sequência. Já vamos ver isso. Allan Kardec coloca também, no item 14, uma outra passagem evangélica, essa de Marcos. Tende, é Jesus falando, tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois
ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. A gente vê que é o mesmo assunto, a mesma forma de dizer que Mateus traz da fala de Jesus, Marcos também traz da fala de Jesus. Mas vamos ver o que essa mensagem traz para nós, que Allan Kardec coloca. Essa mensagem, conforme dissemos, é da autoria de um espírito amigo. Ele não citou nome, um espírito amigo, espírito protetor, espírito elevado, não quis dar o nome. Essa mensagem foi ditada na cidade de Bordeaux, na França, em 1862. E Allan Kardec, então, coloca essa mensagem. Vamos ver o que esse Espírito, então, nos diz a respeito desses ensinos de Jesus. Dá-se ao que já tem e tire-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão, por vezes, afigurados, paradoxais. Paradoxais aí são ilógicos, contraditórios, né? Ele está dizendo, para a gente meditar nesses ensinos de Jesus que às vezes parecem contraditórios. Dá para quem já tem, tirar de quem não tem? À primeira vista, isso não tem lógica, isso. Então ele está falando para a gente meditar, tomar cuidado na interpretação disso. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. O que recebeu é aquele que já tinha esse sentido da palavra divina. Ele já compreendia de alguma forma os ensinos. Ele já tinha o sentido. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Então, eram pessoas que já tinham essa base, esse mínimo de ensino necessário e se esforçavam para adquirir mais. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno do que já sabia, portanto, aprender mais, aplicar aquilo que já sabia. E isso deu condição para a pessoa, então, adquirir mais, devido aos esforços da própria pessoa, para o bem. Aturados, que significa, por exemplo, persistente. Então, persistentes, perseverantes, essas pessoas, esses esforços atraem as graças do Senhor. A pessoa é persistente, esforçada, está sempre buscando aprender mais, sabe, não fica deixando, não trata esses ensinos como uma coisa sem importância, não, dão o devido valor a esses ensinos. Então são pessoas assim, persistentes, perseverantes, e os esforços é que atraem as bênçãos do Senhor. São um imã, esses esforços, que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Continua esse Espírito dizendo, tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Antítese é algo que busca, traz o confronto, uma coisa e o oposto ao mesmo tempo. Isso é antítese. Tomar isso como uma antítese figurada.
é uma figura de linguagem que Jesus está usando, que a gente não pode levar ao pé da letra. Ele está criando uma imagem, lembra da parábola? Ele está criando uma imagem na cabeça da gente, para a gente buscar compreender o ensino que ele quer passar. Então, tomar isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Não é Deus que tira o bem que uma pessoa já tem. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Está fazendo aqui um chamamento para nós. Abre seu coração. Aprende a raciocinar com Jesus para compreender os ensinos dele. Vede pelo vosso espírito. É preciso meditar nos ensinos de Jesus com o nosso espírito, com aquilo que é importante para o nosso espírito, não para o nosso corpo. Ouvi pela vossa alma e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele, Jesus, que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. Não é Deus. É o próprio Espírito que, por pródigo que não sabe, dar valor às coisas, é o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Então, não é Deus quem retira o que a pessoa já tem. É a própria pessoa que não dá valor no que já tem. Descuidado. Não dá a devida importância para aquilo que realmente é importante. É o que acontece com muitos de nós. Falando especificamente de mim. A gente lê os ensinos de Jesus, acha interessante, acha bonito, às vezes até decora, mas fica nisso. Não produz nada de útil nas nossas vidas, não muda nada no nosso comportamento. É isso que ele está dizendo aqui. De descuidado. E não aumenta, não progride, usando isso que Jesus veio, esses ensinos que Jesus veio nos trazer. Fica nisso, acha bonito, repete, cita, mas não produz mudança nenhuma na pessoa. Continua o Espírito dizendo: aquele que não cultiva o campo, que o trabalho de seu pai lhe granjeou, e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É assim, não é? A pessoa tem um campo, vamos imaginar um chão e uma fazenda, que às vezes ela adquiriu com o próprio trabalho, às vezes recebeu por herança. Fala aqui que seu pai lhe granjeou, e vê aquele campo cobrir-se de ervas daninhas, de mato. O campo vai sujando tudo, cheio de capim, de ervas daninhas, que vai crescendo. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Como a pessoa não usou aquele terreno para produzir, porque estava sujo, difícil de cuidar, é Deus que está tirando as colheitas que aquela pessoa podia receber se estivesse usando bem aquele campo. É Deus que está tirando essa colheita que a pessoa poderia ter se tivesse colocado o terreno preparado, limpado. É Deus que tira. Não é, meus irmãos? É o próprio descuido da pessoa, Se a falta de cuidado deixou fenecer-se
em essência, ele deixou que morressem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem essas sementes? Às vezes chega até a plantar, mas não limpa, não cuida. Aí vem as ervas daninhas, mata a planta que está nascendo. Deus que é culpado dele não colher? Não. Não e não. Não e não, é a própria pessoa. Continua o Espírito. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, que é Deus, de criticar, em vez de criticar as doações que receberam, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra, arroteie, ou seja, are o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre-o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança, lance nele, no solo, mas o solo aqui é uma comparação, está falando o solo representa o espírito, nosso interior, nosso íntimo. Lance nele, confiante, a semente que haja separado, os ensinos de Jesus. Separado por boa, dentre as massas. Regue-o com o seu amor e com a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Está vendo a figura de linguagem que Jesus utilizou? O Espírito está explicando. Aquele que recebeu esse terreno, essa possibilidade de produzir, então ele vai poder receber mais. Se ele se esforçar a cuidar daquele chão, daquele terreno, que é o próprio Espírito, verá ele então coroado de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Tranquilo? Continua o Espírito. Ânimo, trabalhadores. Está falando conosco, meus irmãos, para cada um de nós. Está falando conosco, não está falando para servir aqui. Isso aqui podia servir, não sei para quem, para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu tio, para o meu vizinho. Não, meus irmãos, isso serve para cada um de nós. Se a gente está ouvindo, é porque é para nós que serve. Certamente que servirá para outros, mas isso é com eles, ainda que sejam nossos familiares. Esses ensinos não são para os outros, são para nós. Num primeiro momento, nós somos os mais indicados para receber esses ensinamentos. Evidentemente, pode se estender a outros membros da nossa família, conhecidos, população em geral. Mas os ensinos são basicamente para nós, a gente tem que entender isso. Precisa interpretar os ensinamentos buscando entender o que serve para nós, não o que serve para os outros. Ânimo, está falando para nós. Tomai dos vossos arados e das vossas charruas. Charrua é um tipo de arado, né? Um pouquinho diferente. É um arado que tem, pelo que eu estava olhando, é um arado que tem mais madeira na forma de fazer do que o arado propriamente dito, que é mais de ferro, né? Então, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, quer dizer, a discórdia, os desentendimentos, as brigas, arrancai deles a cisânia.
Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. É essa mensagem, como falamos, o autor, um espírito amigo, mensagem recebida em Bordeaux, 1862. Então, fazendo uma espécie de resumo, Deus não retira aquilo que a pessoa já tem. Perde-se o que se tem. É a pessoa que tem algo que deveria botar para produzir, não bota, não usa e perde aquilo que, os benefícios que aquilo poderia trazer para ela. Então não é Deus, é a própria pessoa. Do outro lado da coluna direita, recebe-se mais. Aquele que já tem, sabe dar valor, recebe mais, tem os frutos daquilo que já tem, então recebe mais. Quando não se conquistou o sentido da palavra divina, aí do lado esquerdo, Deus não é Deus que retira, é a pessoa que ainda não conquistou esse sentido da palavra divina, é a pessoa que ainda não percebeu a importância dos ensinos de Jesus. Ele ainda não conquistou essa capacidade de compreender essa importância dos ensinos. Do outro lado, a pessoa que já conquistou o sentido da palavra divina é aquele que recebe mais. Ele já tinha conquistado bastante coisa, e com aquilo que ele conquistou, ele vai conquistar ainda mais. Motivo, quando não se conquistou o sentido da palavra divina, a pessoa não sabe cultivar o que tem. Exemplo, aquele do campo não cultivado. Do lado oposto, a pessoa que se esforça para fazer o bem. Esse, usando o próprio esforço, vai aumentar aquilo que ele já tinha, ele vai aumentar ainda mais e vai receber ainda mais. E resumindo, o que está no item 15, que nós já vimos, é aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela. Meus irmãos, a mensagem é essa. Gostaríamos de encerrar trazendo aqui um poema do Espírito Alto de Souza, psicografia do Chico, que não é especificamente tratando do assunto, mas que nos traz, nos lembra, relembra a importância de buscar aquilo que nós já temos para produzir, para conseguirmos mais. Então, a Alta de Souza nos diz um poema mais ou menos assim. Vou tentar lembrar aqui, gente. Faz tempo que eu não leio. Ela diz assim, ouve, escuta. Ruge lá fora a ventania, e enquanto o lar ditoso, feliz te acalenta, há quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Repara a estrada longa, erma, sombria. Eis que a dor te acompanha amarga e atenta. Desce do altar de luz que te apacenta e socorre a miséria que te espia. Ajuda, e sentirás em resplendores, luzes e auroras,
luzes e flores, estrelas surgirão sobre os teus passos. É que o Cristo do amor te estende os braços, junto às chagas dos grandes infelizes. Que este Jesus nos ajude, nos abençoe e que nós saibamos aproveitar o que já temos para receber mais. Muito obrigado. Paz a todos nós. Meus irmãos, nós agradecemos imensamente o Dr. Onofre pelas palavras, pelas considerações, pelos ensinos que ele sempre nos traz. E continuando os nossos estudos, na segunda-feira, às 19h30, aqui na nossa casa, o tema, continuação deste capítulo 18, o item 16, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E quem vai fazer a exposição será o nosso companheiro Aparecido Roberto. Na próxima sexta-feira, dia 24/7, o poder da fé, já é o capítulo 19, itens de 1 a 5. E o expositor será o nosso companheiro Roberto Barbosa. Então, estão todos convidados, convocados, para continuarmos os nossos estudos, que é um estudo de forma sequencial. Esse estudo de forma sequencial nos ajuda a ter um ritmo, uma sequência, um assunto está interligado no outro. Então fica aí o convite, meus irmãos. Vamos fazer a prece de encerramento e em seguida passaremos para o passe, que é a assistência na Câmara de Passes. Então nós convidamos a todos a fecharem os olhos, elevando os pensamentos mais uma vez, deixando as nossas preocupações de ordem material ficarem lá fora, estarmos aqui aproveitando este ambiente, a leveza, a sintonia. Obrigado, Senhor Jesus, por aqui estarmos mais uma vez, reunidos, Senhor, em Teu nome. Obrigado pelo contato que temos com os Teus ensinamentos através da doutrina espírita. Sabemos, Senhor, o quanto somos, de certa forma, privilegiados, não no sentido do privilégio comum, mas no sentido de termos tanto, conforme foi nos dito aqui, dar-se àquele que tem. Então, somos gratos, Senhor, por ter recebido tanto. Sabemos que estamos aqui nessa doutrina consoladora, é que temos as bases, Senhor, para crer na imortalidade da alma, na reencarnação, a crença na reencarnação, nos mundos diversos habitados, nas moradas que há na casa do Pai. Essas bases, Senhor, é que nos faz estarmos aqui semanalmente, persistentes, buscando, Senhor, mais, sabedores que temos muito, Senhor, e que possamos utilizar tudo isso que temos, essa bagagem que estamos acumulando através das nossas reencarnações, que possamos juntar tudo, Senhor, e colocar em prática através das ações, produzindo bons frutos, sendo espelhos, Senhor, exemplos, cartas vivas do Teu Evangelho, Senhor.
sem a necessidade de dizer palavras, mas através do nosso bom exemplo. Então, obrigado, Senhor, por tudo. Queremos em especial esta noite, Senhor, pedir a bem de todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, pedir, Senhor, a bem daqueles que sofrem, que estão passando por dificuldades de todas as ordens, que possam ser amparados, Senhor, em Teu nome. Queremos relembrar aqui, Senhor, também, unindo os nossos sentimentos, pedindo a bem do nosso irmão Giovanni, que regressou ao mundo espiritual na semana passada, que ele possa ser amparado, Senhor, assistido, que ele possa usar tudo aquilo que ele recebeu em seu benefício, em benefício dos demais, agora no plano espiritual, Senhor. Não olhe as nossas limitações, Senhor, mas nos ajude a caminhar seguindo os Teus passos. Sê conosco hoje e sempre, e que assim seja.